programa Universidade Viva, hoje vai falar sobre o tema Conciliar é querer bem a você. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios com muito prazer o Dr. Mário Parente Teófilo Neto. Ele é juiz de Direito, titular da 10ª Unidade do Juizado Especial Civil e Criminal, titular da 2ª turma do Fórum de Turmas Recursais, professor Dolor Barreira, coordenador do Fórum das Turmas Recursais, além de professor do curso de Direito da Unifor. É um dos coordenadores da Comissão de Coordenadores da 3ª Semana Nacional de Conciliação, coordenando os trabalhos dos juízes de direito titulares dos juizados especiais cíveis e criminais, na capital e no interior do Estado. É também juiz auxiliar do setor de precatórios do Tribunal de Justiça do Ceará. A outra convidada é a doutora Edith Bringel Olinda Alencar. Ela é bacharel em Direito, com especialização em Direito Público, foi representante do Ministério Público, juíza, atualmente é coordenadora do Centro de Conciliação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O outro convidado é o doutor Antônio Pádua Silva. Ele é juiz de Direito, titular da 5ª Vara de Execuções Fiscais e de Crimes contra a Ordem Tributária, no Fórum Clóvis Bevilacqua. Exerce atualmente as funções de juiz corregedor auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, juntamente com o juiz corregedor auxiliar José Tarcísio Souza da Silva. O magistrado integra a Comissão de Coordenação da 3ª Semana Nacional de Conciliação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, responsável pelos trabalhos dos juízes de direito das comarcas do interior do Estado, representando na comissão a Corregedoria Geral de Justiça. Nós vamos pedir um pequeno intervalo aqui no programa Universidade Viva, que volta falando sobre o assunto conciliar é querer bem a você. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Esse programa é gravado sempre nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. Conciliar é querer bem a você. A conciliação é a forma mais rápida, transparente e que, de fato, alcança a pacificação social. O fácil acesso à justiça no Brasil acaba gerando uma grande demanda de ações e processos que contribuem para a construção da imagem de um aparato jurídico lento. No entanto, muitas queixas que chegam ao Poder Judiciário podem ser resolvidas brevemente, sem prejuízo para as partes envolvidas, desde que seja posta em prática a conciliação. A Semana Nacional de Conciliação 2008 do Conselho Nacional de Justiça está programada para o período de 1 a 5 de dezembro próximo. Durante a semana, tribunais de todo o país farão audiências que possivelmente resultarão em acordos nas mais diversas áreas. No dia 8 de dezembro, em que se comemora o Dia Nacional da Justiça, o CNJ divulgará o resultado das conciliações. Este é o 3º ano em que o Conselho concentra em um dia ou em um período de um mês, de dezembro, a promoção de conciliação nos estados e no Distrito Federal, com o objetivo de agilizar a conclusão de processos e divulgar a prática da conciliação como forma de pacificação social. Em 2006, foi o dia 8 de dezembro quando 46.493 processos foram resolvidos em 83,9 mil audiências. No ano passado, a Semana Nacional foi de 3 a 8 de dezembro, com atendimento de 330 mil pessoas, 174,8 mil audiências realizadas e acordos no total de 42,42 dos casos. O Ceará, pelo 2º ano consecutivo, foi o estado que fez o maior número de audiências e acordos conciliatórios durante a Semana Nacional. No ano passado, foram realizados ao todo no estado 22.792 sessões conciliatórias, das quais 11.807 resultaram em acordo, o que equivale a um total de 52%. Para 2008, a expectativa é de que sejam realizadas cerca de 19 mil audiências de conciliação durante os 5 dias da Semana Nacional, somente na capital. Afinal, o que é conciliação? É a primeira pergunta que eu faço. Vou começar ali com o doutor Mário Parente Teófilo Neto. Bom, a conciliação é um modo
de se encontrar a solução para o processo. Como você bem disse na abertura do programa, um modo mais fácil, um modo mais rápido. Através da conciliação, as partes litigantes, elas próprias, determinam o teor do julgado. O juiz participa da conciliação, mas não no sentido de impor uma solução. Trata-se aqui de se construir uma solução. E os atores principais nessa construção são exatamente o autor da ação e a parte promovida, que é o réu. Daí porque tem se descoberto, através da via conciliatória, um meio mais rápido e, sobretudo, trata-se de dar uma solução, acima de tudo, efetiva para o fim do processo, para o julgamento. É muito pouco provável que, através de uma conciliação, as partes ainda pretendam ficar discutindo aquele processo, o que não ocorre, por exemplo, quando o juiz julga uma ação, pois todos nós sabemos da grande gama de recursos que assola o Poder Judiciário. O que são esses recursos? Se não descontentamentos das partes com os julgados que os juízes proferem. Na conciliação, nós evitamos esse volume de recursos e, com isso, se tem, de maneira comprovada e definitiva, um meio muito mais eficaz de solução para os litígios. Ok. Doutora Edith Bringel Olinda Alencar, na sua opinião, o que é conciliação? Conciliação tem muito a ver também com generosidade, né? As pessoas às vezes litigam por coisas que, com o correr do tempo, elas próprias veem que não vale tanta pena, é tão pouco e que é melhor transigir um pouco, a outra parte também transigir um pouco. E elas mesmas resolveram o impasse com a ajuda, lógico, de uma pessoa imparcial, né, do juiz ou de um mediador, de um conciliador. Ok. Doutor Antônio Mário Parente Teófilo Neto. Pádua. Antônio Pádua Silva. Bom, diante do que o doutor Mário já explicou e explicou com muita proficiência, né, e a desembargadora Edith complementou, eu diria que a conciliação, além de tudo, né, que ele falou, é uma forma até de aproximar as pessoas, porque eu vejo que muitas vezes, num litígio, está faltando o quê? Um entendimento entre as duas partes, os dois litigantes, que quem poderá descobrir onde está aquele pequeno problema que surgiu aquela demanda judicial? Um conciliador, conversando, dialogando, acaba descobrindo onde surgiu aquela fagulha, onde está aquela fagulha que cresceu tanto que chegou ao Poder Judiciário. Então, se conversando através de um diálogo, se descobre isso aí, se resolve muito fácil, evitando toda a demanda judicial, né, todo o recurso e a protelação de um litígio que pode ser resolvido em meia hora, em 40 minutos. E até chegar ao ponto de aproximar esses dois litigantes, né, que de repente estavam, de certa forma, digamos assim, intrigados, né, e acabaram descobrindo que era uma questiúncula, né, aquele litígio, e o judiciário, nesse momento da conciliação, ajuda, inclusive, a aproximar essas pessoas. Certo. Doutor Mário, o que pode ser conciliado? Pode ser conciliado uma cerca lá no interior, até $1 milhão, que alguém diz que deve e o outro diz que não deve? As causas que devem ser submetidas à conciliação, em princípio, seriam todas aquelas que tratam de direitos disponíveis, né? Questões patrimoniais, por exemplo, de um modo geral, questões envolvendo o direito do consumidor, questões envolvendo conflitos de vizinhança, questões envolvendo os diversos débitos, diversas situações de crédito. Como falei há pouco, aqueles direitos que podem ser disponíveis, que podem ser negociados, né? Que podem ser transigidos. O aspecto interessante da conciliação é de que realmente se procura dar um novo enfoque à atuação do Poder Judiciário. Na conciliação, o Poder Judiciário se apresenta perante a sociedade com uma face que normalmente a sociedade não conhece, que é de um poder pacificador e não de um poder comprometido só com a determinação judicial, só com a imposição de soluções. De modo que esses direitos que são disponíveis, naturalmente podem ser submetidos à conciliação. As causas cíveis, de um modo geral, as causas que tramitam nas unidades dos juizados especiais,
os delitos de menor potencial ofensivo, enfim. Quando é conciliado, no momento, pronto, acabou a demanda, e o que é que acontece com o processo? Bom, uma vez celebrada a conciliação, há uma homologação daquele acordo que foi feito através do juiz, e em seguida este processo, se o acordo já tiver sido cumprido, ele deverá ser arquivado. Se ainda não foi satisfeito, deve-se aguardar o seu cumprimento. Não acontecendo este cumprimento, se passa a uma fase de execução do acordo. Ocorrendo o seu cumprimento, após o aguardo desse cumprimento, ele vai para o arquivo. O assunto está encerrado. Essa conciliação tem a participação dos advogados das duas partes? Sem dúvidas, e é até bom que tenha, né? Na medida em que os advogados podem, sem dúvida alguma, colaborar, podem ter uma atuação decisiva na condução de todo esse processo de conciliação. Mas advogado sempre quer receber a sua conta. Quem é que paga a conta do advogado e se ninguém perde, ninguém vai ganhar? Bom, naturalmente o constituinte, né? Que é o devedor desses honorários do advogado. Mas essa sua abordagem é interessante em razão desse aspecto que eu mencionei há pouco, de como se vê o Poder Judiciário. Nós, operadores do direito, nós juízes, nós advogados, de um modo geral, somos formados desde a faculdade, esse é o modelo tradicional do ensino jurídico, de preparar o bacharel para o conflito. O processo ele é tido como um duelo, como um palco onde acontece uma briga. E a conciliação é exatamente esse desafio que nós, operadores do direito, estamos começando a analisar melhor, a conhecer melhor. Conciliação, de um tempo recente, tem se transformado em um estudo científico, né? Como que os ordenamentos jurídicos têm descoberto na conciliação um modelo científico para conferir um novo modelo de prestação jurisdicional. Então, dentro dessa nova configuração do processo, o advogado, assim como o juiz, devem de tudo fazer para que realmente a conciliação possa ser exitosa naquele momento entre as partes. Eu quero colocar aqui a doutora Edith. Doutora, o que é que a senhora espera nessa conciliação do próximo dia 1 a 5, né, de dezembro, aqui no Ceará? Nós vamos realmente bater o recorde de novo, no seu entender? Olha, acredito que sim, porque o envolvimento no Ceará é muito grande. O envolvimento das universidades, de todos os juízes, né, da imprensa, que tem nos dado muito apoio, muita divulgação. Então, engloba muita gente. Eu acho que é isso que faz o sucesso da conciliação no Ceará. O envolvimento até de empresários, né, quando tem passagem de ônibus, às vezes, com preço menor, ou de graça, ou naquele dia. Então, tudo isso, há um envolvimento até da sociedade com a conciliação. E eu acho que isso faz o sucesso da conciliação no Ceará, que é modelo, inclusive, para todo o Brasil. Pronto. Eu vou pedir um pequeno intervalo aqui no programa Universidade Viva. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Esse programa é gravado sempre nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o tema conciliar é querer bem a você. Vou colocar aqui o doutor Antônio Pádua Silva na conversa para perguntar dele o seguinte: doutor, quando a conciliação enfrenta dois tipos de pessoas, um não quer conversa de jeito nenhum em conciliar, eu quero ganhar, e o outro está doido para fazer o negócio, como é que você consegue atrair para o tribunal, para uma semana dessa tão maravilhosa, esses dois tipos de personagens? Bom, isso é um fato, né? Sempre que existe uma demanda judicial, o autor, quando aforou a ação, ele vai com aquele espírito de que vai ganhar, e quer ganhar porque entende que tem um direito bom, melhor do que o seu adversário, né? Digamos assim. Mas aí, para a conciliação, o espírito já é exatamente tentar tirar, afastar dessa pessoa esse espírito competidor, de ganhador sempre, né? Então, se tenta, a parte, geralmente,
né? A parte que procura o judiciário para, no momento desse de conciliação, o que se tem visto é a parte ré, né? A parte requerida, né? Então, a gente já sabe que o autor, nesse espírito que você colocou, né, ele vai reagir, ele vai resistir a querer comparecer, né? Mas aí onde entra a questão dos advogados, né? O advogado, ele tem uma grande contribuição, né, de procurar o seu constituinte e dar a ele, né, uma certa dose de amenidade naquele espírito de ganhador, né, de não perdedor, para levá-lo ele à conciliação. E chegando, né, no momento da conciliação, compete aí ao conciliador, seja o juiz ou uma pessoa autorizada, né, a tentar tirar esse espírito, né, negativo e tentar ver que um bom acordo é sempre melhor do que uma grande e demorada demanda, né? Mas o advogado da outra parte, que também não quer, ele não deveria ser convencido também de que seria bom para os dois? Com certeza. Primeiro, os dois advogados, para depois eles irem Com certeza. ao cliente? Eu entendo assim também. E que assim seria melhor. Uhum. Queria colocar ali o doutor Mário para perguntar quando o cliente, o senhor colocou aqui, que o senhor é do setor de precatórios, né? Quando um cliente é um pobre mortal e o outro é a história do precatório, né? Como é e que isso há essa conciliação, né, entre Estado e para pagar precatório? Como é que funciona isso? Como é que são dois poderes com um poder bem pequenininho? Bom, no caso das audiências envolvendo os processos que envolvem os precatórios, na essência, nós estamos diante de uma conciliação como outra qualquer. A natureza da sessão conciliatória não se modifica. O que há é uma particularidade. De um lado, você tem o Estado, o poder público, o Estado do Ceará, no caso, como devedor. E do outro lado, o cidadão, aquele que ganhou uma causa e que tem um crédito perante o Estado do Ceará. Através de um convênio celebrado entre o Tribunal de Justiça e o governo do Estado, foram instauradas essas sessões conciliatórias, deram-se início a essas sessões conciliatórias, que têm surtido bom êxito. O Estado tem comparecido às audiências, na sua totalidade tem feito propostas. E essas... Por sinal, a grande novidade dessa conciliação é a conciliação dos precatórios, na área de precatórios. No ano passado não houve, também em 2006 também. Então, esse ano é a grande novidade, é a conciliação dos precatórios. Desculpa. Eu queria entender essa história do precatório, porque se ele já ganhou, se a Justiça disse que o cidadão ganhou o precatório, né? E o precatório é X, né? É R$10, mas o governo disse, rapaz, eu não tenho dinheiro para pagar isso nunca, eu pago 5, você quer? E acontece isso, é possível essa... É possível, sim. Depois que já ganhou, o cidadão já ganhou? Sim, mesmo depois que já ganhou, porque o grande problema da justiça no Brasil é a morosidade, é a demora do processo judicial. Então, tem até um jargão popular que diz mais ou menos assim, ganhou, mas não levou, né? Quer dizer, muitas vezes a parte aufere o ganho de causa na justiça, mas o que é que ela quer? Não é simplesmente ter uma sentença a seu favor. O que o cidadão quer é a efetividade da decisão. É a eficácia, é a concretude. Não adianta muito o juiz dizer que o devedor tem que pagar. O que o credor quer, de fato, é receber. Só que em função do formalismo da nossa lei, em função do grande volume de recursos, em função do peso da máquina judiciária, esses processos se arrastam por anos a fio. Então, através da solução conciliatória, se pode dar efetividade àquela decisão judicial, que reconheceu, sem dúvida, um vencedor, mas o resultado prático, o resultado concreto daquela decisão, o vencedor ainda não teve. E através da conciliação, se consegue eliminar etapas e se chegar ao final tão desejado que qualquer vencedor de uma ação judicial quer, qual seja, de fato, ver o resultado prático daquela decisão no seu patrimônio como um direito constituído seu. Daí porque essas audiências de conciliação dos precatórios, a exemplo das conciliações de um modo geral, tem surtido um bom efeito,
tem sim trazido grandes soluções, muitas soluções viáveis para os credores. A questão que foi colocada há pouco, só para complementar, quando você, Jonas, perguntava ao Pado sobre a questão de um contendor querer fazer o acordo e o outro não querer fazer o acordo, entra um pouco nessa pergunta que você me fez dos precatórios também. Porque o que a parte deseja num processo judicial, muitas vezes sequer aparece na petição, na contestação ou na decisão judicial. Quem vai a juízo, vai porque tem um problema. E muitas vezes esse problema, ele não aflora, como muitas vezes ele aparece dentro de uma sessão conciliatória. Aquilo que eu falei inicialmente. E a conciliação é um momento oportuno para o juiz, para os advogados, para as partes descobrirem exatamente qual é o grande problema que ensejou aquela questão, que muitas vezes está nas entrelinhas das petições. E só nessa conversa a nível conciliatório se pode chegar a bom termo. Mas quando a justiça diz está transitado em julgado, pague, ainda tem conciliação? Sim, pode ocorrer. Qualquer momento da fase processual pode se dar a conciliação, desde que as partes queiram. Nos precatórios, por exemplo, acontece isso. Estamos diante de processos julgados, onde há conciliações. Na Semana Nacional da Conciliação, serão colocados na mesa de negociação processos não só que não foram julgados, mas também processos que já foram julgados. A desembargadora Edith mesmo, né, pode dar o testemunho de vários processos que são feitos conciliações no Tribunal de Justiça, já depois de julgados em primeira instância, através da Central de Conciliação. Pois é, desembargadora, eu queria que a senhora falasse mais um pouquinho sobre a Central de Conciliação e como é que as pessoas, as pessoas comuns, eu tenho um problema na Justiça e gostaria de participar, como é que ela vai fazer, como é que ela vai se dirigir, como é que ela vai... Tem que ser sempre através do advogado, ou ela pode procurar ou não? Não, pode ser através do advogado, doutor Jonas, e pode ser ela própria, procurar a conciliação do fórum, se o processo estiver no primeiro grau, ou a conciliação do Tribunal de Justiça, ou se for no interior, procura os juízes das comarcas, até o Ministério Público, que está envolvido também na conciliação, na semana conciliatória. Então, diz do seu interesse em tentar uma conciliação, porque a pessoa não está obrigada a se conciliar, que fique isso bem claro. Se pode tentar uma conciliação. Então, se convoca outra parte, com os advogados, e se tenta a conciliação. Se for viável, né, se for possível, se faz a conciliação, se lavra o termo, se faz o acordo. Se não for, o processo continua. Doutor, e como é que vai acontecer no interior? No interior não é muito diferente, aliás, não é diferente aqui da capital, né? A exemplo dos anos anteriores, das duas edições, né, anteriores da conciliação, que o interior, né, foi assim determinante para o destaque nacional do estado do Ceará, certo? Os juízes estão todos realmente muito empenhados, interessados, né, e já agendando as audiências. Hoje nós já temos, eu saí da corregedoria, fiz um apanhado lá, que nós estamos já com o programa, aquele programa da informática, já recolhendo, né, os dados dos processos agendados para conciliação. Nós já temos 49 comarcas com 3.100 processos agendados já, certo? O número maior já está na segunda vara de Sobral e na comarca de Mombaça, né? Então, os juízes, como as embargadoras estavam explicando, tanto o advogado pode comparecer ao fórum e pedir que o processo seja colocado em pauta, como a própria parte, né? Compareceu, o juiz, através da secretaria de vara, vai determinar o expediente necessário para a intimação da parte adversa, entendeu? E ali vão sendo agendados aquelas audiências, aqueles processos. E os juízes, para fazer o quanto possível, o maior número de audiências, e de acordo, eles vão mobilizar toda a secretaria de vara, mobilizar aqueles servidores que já têm tendências de conciliadores, os defensores públicos, nas comarcas que tem a defensoria pública, né, instalada com o membro lá, e inclusive o Ministério Público. Então, estão realmente todos engajados. Daí porque nós esperamos que esse ano repitamos o sucesso dos 2 anos anteriores. Então, eu tenho um caso que pode servir para ilustrar. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que
a mãe dele está com um processo na Justiça Federal que o pai dele foi indenizado naquele negócio da Revolução e não tinha um pagamento do governo e tal, e foi autorizado o pagamento e nunca saiu. Como é que ele pode fazer, por exemplo, para ele entrar, para ele pedir para o governo entrar nesse negócio de conciliação? Pode. E como fazer isso? Ele pode procurar a vara, né, judiciária federal, não é isso? Isso. Que o processo tramitou pessoalmente ou através do advogado. Requerer, fazer uma petição ao juiz, né, pedindo que o processo seja colocado, né, em pauta, que pretende fazer um acordo, e o juiz certamente fará, né, a notificação da parte para comparecer na data aprazada para tentarem a conciliação. Isso pode ser feito pela internet? Essa conciliação pode usar o sistema de internet para você se inscrever e para a conciliação? Pode sim, é possível, nada impede. Mas e a outra parte? Aí sim, a outra parte será notificada, né, através de uma carta com a R, né, através de um oficial de justiça, se for o caso, conforme as peculiaridades, né, da vara judiciária, da comarca, certo? Mas a gente dá prioridade, pelo menos a nível estadual, nós estamos dando prioridade apenas à carta. Certo. Carta de intimação, e simples, né, para não orçar muito, não pesar muito no orçamento. E porque a desembargadora falou que, para ficar bem claro, ela disse com todas as letras, que ninguém é obrigado a fazer conciliação. Óbvio. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Então, se aquela outra parte não quer conciliar, não tem jeito. Ela nem comparece, não vai haver nenhum problema. Mas como é que a gente pode contribuir? Quando é que a sociedade, a imprensa, a gente pode contribuir para que essas pessoas participem desse movimento de conciliação? Mas nós já estamos fazendo isso. Com essa nossa discussão aqui, já estamos divulgando, mostrando o espírito da conciliação, né? E essa divulgação vai contribuir muito para que as pessoas se motivem, né, se incentivem a procurar o judiciário. E qual é a vantagem da conciliação? Qual é a vantagem mesmo, a vantagem para as duas partes? Encerrar o processo o mais rápido possível, com uma boa composição, né, e a pacificação realmente entre aquelas duas partes. Mesmo que alguém perca alguma coisa. A conciliação, né, numa conciliação há sempre a renúncia de alguma coisa entre as duas partes. Isso é básico, né? Porque, como já foi dito aqui, ninguém é obrigado a fazer conciliação. O juiz não pode impor uma conciliação às partes. Então, para se conciliar, é preciso conversa, e nessa conversa vai sair com certeza as duas partes vão ter que perder alguma coisa. Ok, eu vou pedir mais intervalo aqui no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre conciliar é querer bem a você. E se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa é gravado sempre nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. O programa Universidade Viva hoje está falando sobre conciliar é querer bem a você. Queria colocar o doutor Mário Parente Teófilo Neto aqui na conversa para perguntar, doutor, e uma decisão do juiz é sempre certa, é sempre a correta? Nem sempre. Aliás, o que nós temos como regra no Poder Judiciário é o ingresso de recursos nas decisões que são prolatadas. Dificilmente uma decisão do juiz agrada as duas partes contendoras. Normalmente tem sempre alguém recorrendo, o que demonstra um certo grau de insatisfação. A conciliação, nesse sentido, ela tem aspectos positivos, porque por mais que se possa ceder através de um acordo, não há garantias de que aquele que está cedendo, se porventura o seu processo fosse julgado pelo juiz, ele realmente teria um ganho maior do que aquele que teve através de uma conciliação. Então, daí porque, a meu ver, não há aspecto negativo em uma sessão conciliatória, até porque ela não é obrigatória.
a parte faz o acordo, se quiser, como já foi colocado anteriormente. E a decisão judicial, só por si, ela não tem essa autoridade de ser a melhor solução. Tanto não é que os fatos demonstram, como dito, o grande volume de recursos que assolam o Poder Judiciário demonstram certamente esse aspecto. E por isso que a conciliação está sendo tão explorada, não só pelo Judiciário, mas também pelas partes, porque é uma boa solução, sem dúvida alguma, para o desfecho da causa. Ok, desembargador, nós vamos ganhar de novo aqui no estado do Ceará, nós vamos ter um número maior de conciliação no Brasil? Olha, tudo indica, viu, com o envolvimento de todos os juízes, né, dos advogados, do Ministério Público, da imprensa, eu acredito que nós vamos obter o mesmo sucesso dos anos anteriores, né, que nós fomos recordes de conciliações, né. A senhora está esperando qual número para este ano aqui no... Bom, o ano passado foram feitos quase 12 mil acordos no estado do Ceará, né? Só na Justiça Comum, na Justiça Estadual. Então, esse ano eu calculo que a gente mantenha o mesmo número de acordos do ano passado ou mais, penso eu. E se o cidadão que tem algum processo e quiser, por exemplo, saber entrar de um número de telefone, um site, alguma coisa, e como é que ele poderia se informar mais? Como ele poderia saber o passo a passo do... Porque às vezes é muito importante a gente saber. Exato. Eu estou com um processo, né? Eu queria um passo a passo, como é conciliar. Aonde é que ele encontra isso? Pronto. No interior ele encontra no juiz, nos fóruns, né? E na capital, no Fórum de Fortaleza e em segunda instância no Tribunal de Justiça, né? Pode ser via site do Tribunal de Justiça, que é www.tj.ce.gov.br. Pode ser através do telefone da ouvidoria, que a ouvidoria entra em contato com a conciliação. Pode ser através dos telefones da própria conciliação do Tribunal de Justiça, né? Então, é muito fácil entrar, até por e-mail também, pode pedir que seu processo vá para a conciliação, porque, como eu digo, ninguém está obrigado a fazer uma conciliação, mas se pode tentar uma conciliação, né? Verdade. Se não acontecer, o processo continua, não tem prejuízo nenhum, né? Vai ser feita uma campanha de televisão, se eu não me engano, com o tema, comerciais de televisão, outdoor, vai ser feito, folheto, distribuído, porque está em cima, né? Aliás, aqui nós já estamos fazendo, né? Fazendo a divulgação, já fomos mas também em outros órgãos da tem imprensa um slogan nesse fazer a novo que eu estou divulgação. falando aí, né? O SNJ vai também fazer a nível nacional, vai fazer toda uma divulgação para estimular, né, a pessoa a pelo menos tentar uma conciliação. Doutor Antônio Padre da Silva, o senhor tem uma notícia boa para dar para a gente, diga aí. Tenho sim. Vou intrometer aqui no assunto e, paralelamente à Semana Nacional da Conciliação, a Corregedoria Geral da Justiça encampou, né, o movimento nacional pelo registro civil, pelo registro de nascimento, né, implantado pelo Conselho Nacional de Justiça. Esse movimento está acontecendo já. O CNJ ele marcou essa campanha dentro de um mês, de 17 de novembro a 17 de dezembro. Então já está em plena campanha. O senhor quer dizer que tem gente sem registro civil no planeta Terra? Levantamento feito, o Conselho Nacional de Justiça divulgou que existe 13% da população brasileira não tem registro de nascimento. E como é que essas crianças? Mas eles têm identidade? Não tem. E como é que eles recebem assistência médica? Não recebem. Aí onde está o problema. Porque é a questão da cidadania. A criança sem registro de nascimento não existe. Ela vai poder nem receber as primeiras vacinas. Isso. Nem as primeiras vacinas. E os demais programas sociais, de governo, né, de educação, não tem a menor condição de acesso. Como é que ele se matricula numa escola? Não se matricula. E como é que acontece e aonde é que está localizado essa comunidade, esse povo? Ele está no meio da multidão e a gente pensa que não existe? A gente pensa que não existe. Porque eu estou surpreso com um número tão alto de... Tanto que o Conselho Nacional, preocupado com isso, né, está mobilizando a população para que as mães, os pais, né, procurem os cartórios de registro civil do seu domicílio durante todo esse mês,
para Então, providenciar... o culpado aí são os pais, Sem dúvida. que já têm registro, que não foram registrar os filhos. Isso acontece mais com os adolescentes, com crianças e adolescentes. Pessoas idosas são Também poucos. existem muitas pessoas ainda idosas, né, adultos, sem registro de nascimento. E acontecem muitos pedidos, né, de justificações, né, de registro tardio, né, nas comarcas, principalmente nas comarcas do interior do estado. E é fácil para as pessoas requerer esse registro? Fácil, de nascimento? tanto é fácil que até não há nenhuma burocracia e nenhuma despesa, né, que através da Lei 9.534, em 97, foi dispensado todo e qualquer modelo. Isso é gratuito, o registro de nascimento é a primeira certidão. Certo. Basta a pessoa ir ao cartório do registro civil do seu domicílio, com a documentação básica. Que documentação é essa? Certidão de casamento dos pais, certidão de nascimento da mãe, no caso de solteira, né? Um batistério, no caso de pessoas mais jovens, né? Por conta de uma lei que está exigindo a declaração de nascido vivo, né? DNV, chamada DNV, que os hospitais, quando a pessoa sai da maternidade, o hospital fornece obrigatoriamente essa declaração, né? Inclusive, a própria lei já determinou que a criança só saia do hospital, da maternidade, já com o registro de nascimento na mão. Mas eu sou um velhinho, eu nunca me registrei, aí eu vou me registrar agora. Eu acho bonito o nome, Brad Pitt, eu vou botar meu nome, né? Aí eu chego lá e digo, olha, rapaz, eu não tenho registro, tal, eu sou o Brad Pitt, tal. Bom, aí, como é que eu faço? O senhor vai comparecer ao cartório de registro civil, com a documentação que o senhor tiver. Não tenho documentação. Não tem documentação. No mínimo o seu batistério, né? O senhor deve ter sido batizado. Não fui batizado. Bom, a sua justificação. Não há mais necessidade da sua justificação. O senhor comparece ao cartório de registro civil, levando o documento dos seus pais, então, né? E 2 testemunhas. Os documentos do casamento dos meus pais. Certo? E 2 testemunhas. É porque para mim está tudo escuro ainda, eu não consigo ver como uma pessoa e pode chegar sem... Seus pais também não são casados, né? Sim, não, mas aí não, mas tudo bem, mas meus pais são casados, mas não tem o meu nome. Mas como é que eu posso, por exemplo, meus pais falecidos, eu já sou velho, eu quero ser um cidadão, eu quero fazer o meu registro. E como é que eu vou, aí eu tenho as testemunhas de pessoas idôneas, não é porque a minha preocupação de não ter registro e chegar a registrar, é que pessoas que são bandidos, que são procurados pela justiça, possam requerer um novo registro e tirar um novo documento e começar tudo de novo a sua vida pregressa. Essa é a preocupação, porque houve uma modificação da Lei do Registro Público, a 11.790, agora de outubro, né, dizendo que para um registro tardio, né, não há mais necessidade da justificação judicial. Você vai ao cartório, com o que você tiver de documento, né, dos seus pais, e procura o cartório, o oficial vai elaborar lá um requerimento, vai ter um formulário, o senhor vai ter que levar 2 testemunhas e declarar, né, que nunca foi registrado. Se o oficial do registro civil estiver em dúvida, não estiver muito seguro de lavrar o seu registro, então ele apresenta aquele requerimento ao juiz, o juiz vai decidir se determina o registro ou não. Se eu quiser... Ou se vai precisar de mais, que o senhor apresente mais algum documento de convencimento. Tipo, certamente o juiz vai pedir o quê? Vai pedir que você apresente uma certidão, a certidão da polícia, né, da justiça, para saber se não tem algum processo, alguma coisa contra, né, tramitando. E qual é o apelo que você faz, então, no caso da criança e do adolescente, para que os pais façam isso, né, na mesma semana? Durante todo o mês, certo? Compareçam ao cartório de registro civil mais próximo da sua casa, do seu domicílio. Nas comarcas do interior, as pessoas que moram na sede, procurem o cartório de registro civil da sede da comarca. E nos distritos, quase todos os distritos têm o cartório de registro civil de pessoas naturais, certo? E aqui na capital, nós vamos fazer o lançamento oficial da campanha, dia 22, agora, sábado próximo,
no ABC das Goiabeiras, da Barra do Ceará. Vamos fazer tipo um movimento e tal, né? Lá vai estar um cartório de registro civil à disposição da comunidade daquele bairro e das adjacências. É a partir do dia 22 até que dia? Não, porque esse programa fica uma semana no ar. Já está em plena campanha. Nós já estamos Ok. em plena campanha, certo? Agora nós vamos fazer uma abertura oficial dia 22. Ok. Certo? E vamos ter dia 29 de novembro, o cartório vai estar atendendo no ABC do Bom Jardim, no dia 6 de dezembro, no ABC do Lagamar, no dia 13 de dezembro, no ABC do Mucuri. Ok, eu vou pedir o último intervalo aqui no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre conciliar é querer bem a você. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre conciliar e querer bem a você. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Cada um dos senhores e a senhora tem apenas 30 segundos para as suas considerações finais. Lembrando que 30 segundos é aquele comercial de 30 segundos mesmo, né? Que tem televisão com começo, meio e fim, ainda conta uma história. Vou começar ali com o doutor Mário Parente Teófilo Neto. Bom, eu gostaria de dizer que é muito importante esse trabalho da imprensa, de um modo geral. Agradecer aqui ao seu programa, o espaço concedido, e é fundamental o trabalho da mídia. Nós vivemos hoje no mundo da comunicação e uma campanha a nível nacional, ela certamente não terá bom êxito se não houver uma boa comunicação dos atores, dos agentes dessa campanha perante a comunidade. Daí é que eu faço um apelo para que a mídia, de um modo geral, possa realmente encampar essa ideia. Essa não é uma ideia ou não é uma campanha que favoreça apenas ao Poder Judiciário, mas, sobretudo, à sociedade. Quem ganha com toda essa Semana Nacional da Conciliação certamente é o jurisdicionado, é o cidadão. E o resultado de todo esse trabalho, o coroamento de todo esse trabalho, certamente será acreditado para a pessoa do jurisdicionado. É porque eu agradeço o espaço e solicito, né, esse empenho o mais possível que a mídia, de um modo geral, puder dar a essa campanha, que quem ganha com tudo isso realmente é o cidadão de Fortaleza, é o cidadão cearense. Ok. Doutora Edith Bringel, Olinda Alencar. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer à FGF a oportunidade de divulgar a conciliação no estado do Ceará, né? Dizer que é um movimento a nível nacional, movimento do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, em todo o Brasil e em todas as esferas de justiça. E que a conciliação é permanente, não é só a semana de conciliação, tanto no tribunal quanto nos fóruns. Permanentemente se tem juízes tentando conciliação. Então, qualquer pessoa que quiser tentar, pode procurar na semana de conciliação e depois da semana de conciliação também, se lhe convier, quiser tentar um acordo, pode procurar qualquer órgão jurisdicional no interior ou na capital. Ok. Doutor Antônio Padua Silva. Bom, também agradecendo esse espaço que vocês estão nos dando, porque realmente a imprensa é um meio de divulgação muito grande, né? E a conciliação já é um fato que está aí, e dizer que, conclamar realmente a população a se integrar nesse movimento e ajudar a todos, de um modo geral, né? E, como a desembargadora acabou de falar, a conciliação não é só esta semana, inclusive já essa consciência já está implantada em todos os juízes do interior do estado, principalmente, porque muitos deles fazem conciliações trimestralmente, reservam uma semana do mês para essas conciliações. Ok, agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica, aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa é exibido sempre aos domingos, às 8 horas da manhã, pela TV Assembleia, canal 30, com reapresentação às sextas-feiras, às 18 horas e 30 minutos. E também pela TV Ceará, canal 5, para todo o estado do Ceará, domingo, às 11 horas da manhã. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.